Olá, que a graça e a paz de Cristo estejam contigo em mais esse dia. Como sempre falamos, nós cremos que viver com Cristo é a experiência mais fascinante que existe. Eu sou Ricardo Iglesia, pastor da Igreja Presbiteriana Betel de Guarulhos. E hoje eu quero falar com você a respeito do seguinte tema: que tipo de sabedoria é a sua? Pare para pensar nisso, reflita nesta questão. Você se considera alguém sábio? Sabedoria é uma das qualidades que você demonstra no seu dia a dia. A sua sabedoria pode ser classificada como sendo uma sabedoria da terra ou do céu. Então nós vamos falar um pouco sobre isso à luz das Sagradas Escrituras. O texto bíblico é o da carta de Tiago, capítulo 3, versículos 13 a 15. Tiago disse: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. O que é sabedoria? Os termos informação, conhecimento e sabedoria são frequentemente utilizados com o mesmo sentido, só que isso traz muitas interpretações errôneas, principalmente no que diz respeito aos termos conhecimento e sabedoria. A informação, por exemplo, o que é? É o dado em seu estado bruto, aquilo que é captado pelos sentidos de todos os níveis, né? Pelo odor, pelo paladar, pela imagem, pelos pressentimentos, por nossas leituras, enfim. O conhecimento, o que é? É a informação analisada, compreendida, incorporada. Já a sabedoria é o conhecimento submetido ao juízo dos valores, das nossas convicções, da ética, da moral. Então, não há sabedoria sem conhecimento. E nem conhecimento sem informação. Nós podemos dizer que esses são estágios diferentes de processamento, semelhante a um diamante, né? Ele bruto tem um valor, mas lapidado este valor se multiplica, mesmo que em nenhum momento ele tenha deixado de ser um diamante. Viver apenas com conhecimento, mas sem a devida sabedoria, é como enxergar a vida sem óculos. A gente pode dizer isso. Fica tudo embaçado. Na história humana, existem diversos exemplos de excesso de conhecimento e de falta de sabedoria. Nós podemos observar isso na nossa própria vida e ao nosso redor, não é? Não é tão difícil de ser verificado. A sabedoria, então, consiste em saber o que fazer com qualquer conhecimento, como utilizá-lo de forma prudente, útil. Sabedoria é o uso correto do conhecimento. Uma pessoa pode ser culta e tola, insensata. Uma pessoa pode ter muito conhecimento e não saber sequer se relacionar com quem está ao seu redor. Mas ao falarmos de sabedoria, nós principalmente temos que pensar em Deus, em Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria estão ali escondidos, estão ali ocultos, é o que diz o texto sagrado. E pensando em Deus, para entender o que é sabedoria, nós assim vamos entender que se trata sobretudo de olhar para a vida com os olhos de Deus. A pergunta do sábio é: em meus passos, o que Jesus faria? Como ele falaria? Como ele agiria estando no meu lugar? Qual seria a reação dele, vivendo aqui a minha realidade? As Escrituras Sagradas afirmam que o princípio da sabedoria é o quê? O temor do Senhor, o levar Deus a sério, o colocá-lo como prioridade na vida. Em outras palavras, então, sabedoria acima de tudo tem a ver com Deus. E olhando para o texto que lemos, nós vemos Tiago afirmando que você conhece o sábio e o inteligente pela mansidão da sua sabedoria e pelas suas obras. Ou seja, sabedoria é algo prático, gente. É algo visto no dia a dia. Não fica no campo teórico, no campo das ideias, sem atingir o cotidiano de cada um de nós.
Dentro dessa perspectiva que o texto aqui nos dá, nós podemos ver o autor bíblico, então, descrevendo a sabedoria humana. Segundo ele, segundo Tiago, a sabedoria humana tem 3 características na sua origem. Ela é terrena, animal e demoníaca. Vamos falar sobre isso. A sabedoria humana é, primeiramente, terrena. É a sabedoria deste mundo. A sabedoria de Deus é tolice para o mundo. A sabedoria do mundo é tolice para Deus. A sabedoria do homem vem da razão humana, enquanto a sabedoria de Deus vem da revelação divina, daquilo que Deus quis nos revelar sobre si mesmo e sobre a sua vontade para nós, o que está contido nas páginas da Bíblia Sagrada. A sabedoria do homem desemboca no fracasso. A sabedoria de Deus é que dura para sempre. Mas Tiago faz uma outra classificação aqui. Ele diz que essa sabedoria é uma sabedoria animal, ou seja, não espiritual. O interessante é que a palavra grega usada ali é psíquicos. Essa palavra é traduzida por natural em outros textos, como oposto do que é espiritual. Na carta de Judas, versículo 19, essa palavra é traduzida até como sensual. Ou seja, essa sabedoria está em oposição à nova natureza que nós temos em Cristo. É uma sabedoria totalmente à parte do Espírito de Deus. Essa sabedoria escarnece das coisas espirituais, não dá valor àquilo que é de Deus. É a sabedoria do mundo, o mundo que está cada vez mais secularizado, no qual as coisas de Deus não importam. A palavra de Deus não governa mais a vida de ninguém, a vida familiar, econômica, profissional, sentimental. A palavra de Deus foi deixada de lado na vida da maioria das pessoas. Empurram Deus para dentro dos templos, por assim dizer. Essa é a visão do descrente, né? Esse é o resultado de uma sabedoria animal. Agora, repare nesse último aspecto citado por Tiago. Tiago vai além e fala ainda que essa sabedoria é demoníaca. A sabedoria humana é a sabedoria do inferno. É a sabedoria usada pela serpente para enganar Eva, induzindo-a a querer ser igual a Deus, fazendo-a descrer de Deus para crer nas mentiras do diabo. E até hoje, as pessoas, muitas, a maioria, repito, continua crendo nas mentiras do diabo. Por quê? Porque a sabedoria delas é assim demoníaca. O diabo, que se transfigura em anjo de luz para enganar as pessoas, continua agindo. O apóstolo Pedro revelou essa sabedoria, esse tipo de sabedoria, que na verdade não é sabedoria, quando tentou induzir Cristo a fugir da cruz. E foi censurado, repreendido por Jesus, dizendo... que disse a ele: arreda de mim, Satanás. Essa é a origem da sabedoria humana, então, demoníaca, aliás, terrena, animal e demoníaca, diabólica. Ao analisar esse quadro, nós somos levados à seguinte pergunta: qual sabedoria tem governado a nossa vida? Olhe para a sua própria vida. A sabedoria da terra, a sabedoria dos homens, é que tem te guiado? Ou é a sabedoria do céu vinda de Deus? Qual o caminho que nós estamos trilhando? Há, portanto, uma sabedoria que vem do alto e outra que vem da terra. Há uma sabedoria que vem de Deus e outra que é engendrada pelo próprio coração humano pecaminoso. A Bíblia, no livro dos Provérbios, diz que não devemos ser sábios aos nossos próprios olhos. Que coisa interessante e importante, precisamos ter isso sempre na mente. Não devemos ser sábios aos nossos próprios olhos, porque sabedoria, antes de mais nada, tem a ver com Deus e não conosco. Portanto, para sermos sábios, precisamos buscar a Deus. Diante disso, você pode dizer que é sábio? Suas ações e reações, suas decisões, suas posturas na vida, o seu linguajar, as suas palavras, tudo isso deixa claro o quê? Que você é sábio com a sabedoria humana, segundo a sabedoria humana tão somente, ou que a sabedoria que te orienta na vida vem do céu. Lembre-se que o temor do Senhor, o levar Deus a sério,
é o princípio da verdadeira sabedoria. E lembre-se, você pode nos acompanhar no canal da Betel no YouTube, onde ali temos aulas e mensagens de Deus para a sua vida. É só digitar Igreja Presbiteriana Betel de Guarulhos. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus o dirija em todos os momentos. Fique com Deus.